de pegar a teoria aqui nesse quadro para a gente começar. É o seguinte, hoje a gente vai falar sobre equações. Sendo que eu gosto muito de trabalhar as equações dentro das questões, como vocês já sabem, eu gosto muito de trabalhar dentro. Sendo que a gente vai trabalhar uma parte bem teórica, tá? Da parte da equação de primeiro grau. Por quê? Porque a equação de primeiro grau a gente trabalha basicamente em tudo, literalmente em tudo. Então eu vou trabalhar a parte bem básica da equação de primeiro, depois a gente vai para a equação de segundo, terminamos, a gente faz sistema linear com duas incógnitas e parte para as questões. Tranquilo? Aí vem comigo. Galera, quando eu falo de equação de primeiro grau, o que é que vai acontecer? Equação do primeiro grau. O que é que vai acontecer? Vamos ter tipo um problema assim, ó. 2x mais 4 igual a x mais 2. Algo desse tipo. Aí o que é que ele vai dizer para você? Ele vai chegar para você e vai dizer que isso é uma balança. O que é uma balança? Uma equação de primeiro grau, ele quer dizer que é uma balança. Como assim uma balança? Vamos imaginar que na minha mão seja a balança. Se você perceber, elas estão o quê? Iguais, certo? Se eu botar um peso para cá, essa balança vai fazer o quê? Essa vai subir, essa vai aumentar. Vai subir. Porque o peso... Um exemplo. Todo mundo aqui já deve ter ido numa feira livre. O que é que acontece na feira livre? A mulher bota o seu peso e coloca uns chumbinhos para fazer o quê? Equilibrar. Porque ela fala assim, peraí, se eu pegar 3 chumbinhos, tipo de que vale cada 1 quilo, e aqui eu botei um peso de feijão, e se ficar igual, é porque aquele feijão tem quantos quilos? 3 quilos. Tranquilo? Então, quando eu falo de equação de primeiro grau, eu estou falando de equilíbrio, certo? E desse equilíbrio, eu vou trabalhar para ter algumas coisas. Aí vem para cá. Rodrigo, quando eu olho aqui 2x mais 4 e x mais 2, eu entendo que tem uma igualdade. Como tem igualdade, eles são iguais. Massa. E o que é que eu devo fazer? Você vai passar esse cara para cá e vai passar esse cara para cá. Aí você vai repetir. O 2x já estava aqui, então você vai repetir 2x. Certo? Esse x está positivo, ele vai vir com o sinal oposto. Então vai ficar menos x. Esse 2 já estava aqui, você mantém. Esse 4 estava positivo, ele vai passar com o sinal oposto. Então menos 4. Eu tenho 2x menos x, isso dá x. 2 menos 4 dá menos 2. Então, nesse caso, o meu x vale quanto? Menos 2. Para que isso se fosse uma igualdade, o meu x tem que ser quanto? Menos 2. Vamos tirar a prova real? Olha para cá. 2 vezes menos 2 mais 4. Então, 2 vezes menos 2, menos 4. Mais 4 é igual a quanto? 0. Aí eu afirmei que aqui o meu x era quanto? Menos 2, né? Aí ficou menos 2 mais 2 igual a quanto? 0. Se você percebeu, os dois resultados que eu tinha deu exatamente quanto? 0. Ah, Rodrigo, massa, gostei, achei legal, achei bem tranquilo isso aí. Sim, essa parte é tranquila e você vai trabalhar isso em vários momentos do nosso curso. Sendo que qual é a dificuldade que a galera tem? A galera tem uma dificuldade enorme quando se fala assim, ó, o dobro de um número, pense no número, o dobro de um número, o número mais 3, somado com 4, 5 unidades. Então, isso que vocês vão ter dificuldade. Um exemplo, quando eu digo, um número, se eu não conheço o número, gente, eu chamo ele quem? X. O dobro de um número. Então, o dobro de um número é 2 sobre x. 2 sobre x, não, 2 vezes x. Ah, Rodrigo, então se eu falo metade de um número, cara, metade de um número é x sobre 2. Porque se eu não sei esse número, eu vou chamar ele de x. Sendo que isso é o que pega muito vocês na parte de equação de primeiro grau. Beleza? Aí, Rodrigo, tenho como botar outro exemplo aí de equação? Tem, pô. Vamos botar aqui. 2x mais 10 igual a x sobre 2 mais 15. Aí vamos lá. O que é que a gente fez no outro? O outro estava muito básico, né? Muito básico, tranquilo. O que é que a gente faz? Passa a letra para um lado e o número para o outro. Inverte o sinal, acabou-se. Não tem o que fazer. Agora aqui é que vocês têm um pouco de dificuldade. Por quê? Porque aqui já tem uma fração. Mas a gente já fez a aula de matemática básica, então a gente tem que
se tocar um pouquinho. O que é que a gente vai fazer? O primeiro passo, novamente, vai ser passar quem? Vamos passar esse cabo para cá e passar esse cara para cá. Então, vamos fazer o quê? Repetir quem? O 2x. Então, vamos repetir o 2x. Esse x está positivo, então vai vir menos x sobre 2. Igual, o 15 já estava aqui, vai repetir. Esse estava mais 10, vai vir menos 10. Tranquilo? Ah, Rodrigo, e agora o que é que eu faço? Porque eu entendo que aqui é 5. Sim, aqui é 5. E quanto àquele cálculo daquele valor? Aí você vai ter que fazer o quê? MMC ou média da borboleta. A gente já tinha comentado sobre isso na aula passada. Nesse caso, para fazer pelo média da borboleta, 2 vezes 2, 4. Então dá 4x. 1 vezes menos x dá menos x. 1 vezes 2, 2. Então isso aqui é 3x sobre 2 igual a quanto? 5. Esse 2 passa multiplicando, fica 3x é igual a 5 vezes 2. Então x é 10 sobre 3. Rodrigo, tem problema da fração? Não, o problema não dá resposta. Mas como deu resposta, então tá tranquilo. Beleza, tranquilo para todo mundo. Alguma dúvida, alguma pergunta? De boa, né? Então a gente tem que entender o quê? Que equação, ela trabalha de várias formas com a gente. A gente cai em razão em proporção, cai em geometria espacial, cai muito. Então, a equação você vai trabalhar bastante durante o ano. Beleza? Tranquilo para todo mundo? Tranquilo, né? Cara, o que eu gosto mesmo de falar, de batalhar, vai ser sobre a seguinte informação. Vai ser sobre a equação de segundo grau. Porque a de primeiro, basicamente, é o quê? O dobro de um número, metade de um número, resolver essas equações. Isso aqui é a equação de primeiro grau. Certo? Agora, quando se fala de equação de segundo grau, que é o problema. Por que é o problema, Rodrigo? Porque quando eu vou falar de equação de segundo grau, é um pouquinho mais chato, porque tem mais regrinhas do que essa que a gente trabalhou agora. Por que, Rodrigo, tem mais regrinhas? Porque é mais chato mesmo. Aí olha para cá, equação do segundo grau. Quando eu falo de equação de segundo grau, eu estou falando dessa representação aqui, ó. ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Rodrigo, então me dê um exemplo aí. Exemplo 1. X ao quadrado mais 4x mais 4 igual a 0. Aí o que é que vai acontecer? A gente vai trabalhar por passos. Por que passos? Não é que você não saiba, é porque às vezes você não lembra todos os passos que tem que ser feitos. Então eu vou marcar aqui, ó, o primeiro passo que a gente vai ter que fazer numa equação de segundo grau, principalmente quem tem muita dificuldade. Quem não tem está de boa, mas quem tem muita dificuldade é o seguinte, é retirar seu A, seu B e seu C. Aí você deve estar em casa, porra, Rodrigo, mas eu já sei fazer, pô, não precisa dessa lerdeza, mas é porque tem gente que tem dificuldade, então a gente tá falando para quem tem mais essa dificuldade. Aí olha para cá, você entende que o seu A é quem está acompanhado de quem? Do seu x ao quadrado. Se aqui não tem ninguém, subtende que é quanto? 1. O seu B vai estar acompanhado de quem está no x, mas x sem estar o que? Ao quadrado, que nesse caso aqui é quanto? 4. Nesse caso, o seu eu sempre falo que é o solitário, que nesse caso também é 4. E aqui estava de boa, até porque os outros valores eram 4 e 4, então a gente não erraria. Rodrigo, depois do meu primeiro passo, eu faço o meu segundo passo. Que segundo passo é esse? O segundo passo vai ser você calcular delta. Quem é delta? É b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é... Quem é o meu b? 4. Então, coloca aqui, ó, 4 ao quadrado menos 4. Quem é a? É 1, então substitui por 1. Quem é c? 4. Então, delta é igual a 4 ao quadrado, a gente deu potenciação semana passada. Então, dá 16. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 4, menos 16. Logo, delta é igual a quanto? 0. Aí, perceba o seguinte. O meu primeiro passo é retirar A, B e C, identificar quem é A, B e C. Segundo passo, calcular em delta. O meu terceiro passo vai ser calcular x. Rodrigo, mas quem é x?
x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Que esse x é a raiz da minha equação. A gente vai usar muito isso em função de segundo grau, quando a gente precisar achar suas raízes. Tranquilo? Ah, Rodrigo, beleza. Então, por isso que eu me lembro que o meu professor de matemática dizia que tinha um tal de x1 e de x2. Isso. E a gente vai calcular o x1. Eu, particularmente, Rodrigo, gosto de trabalhar o x1 com um positivo aqui no meio. É uma coisa minha. Mas o x pode ser x1, pode ser negativo também. Não tem problema nenhum. Fica ao seu critério. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Quem é o meu b? É 4. Então, vai ficar menos 4. Aí eu coloco mais a raiz de delta. Quem foi delta? 0. Dividido por 2 vezes a. Que a vale quanto? 1. Então, x1 é igual a menos 4 mais a raiz de quem? De 0 com a raiz 0, o próprio 0. E 2 vezes 1 dá 2. Lógico que vai ficar menos 4 dividido por 2, que é menos 2. Então, a minha raiz é quanto? Menos 2. Sendo que se é a minha primeira raiz, eu preciso de outra, que é quem? x2. Que nesse caso vai ficar menos 4 menos a raiz de 0 dividido por 2 vezes 1. Mesmo passo. A diferença é que agora você está usando quem? Usou mais e agora está usando menos. Então, isso vai ficar menos 4 dividido por 2, que também dá quanto? Menos 2. Oxe, Rodrigo. Então, nesse caso, eu posso afirmar que x1 é igual a x2? Poderia, quando você tivesse olhado que o seu delta era igual a quanto? 0. Aí é aqui que entra algumas ideias. O que é que vai acontecer? Nas próximas aulas, daqui a algumas aulas, na verdade, eu vou até olhar aqui o chat falou alguma coisa. Tá tranquilo, né, chat? Tô indo meio de boa com vocês. O que é que acontece? A gente, em algum momento, vai estudar funções, seja do primeiro ou do segundo grau, e a gente, principalmente de segundo grau, a gente vai ter algumas regrinhas. De primeiro grau também tem algumas. Mas quando a gente for falar de segundo grau, ele vai ajudar a economizar muito tempo com algumas ideias. Uma delas é quando delta é igual a 0. Um exemplo. Tem uma questão do Enem de uma taça, que eu acho que todo mundo já resolveu essa questão. Ela todo cursinho tem, todos. Todos os cursinhos eles passam isso. Se esse cursinho não passou, tá com problema. Por quê? Porque ela é uma das únicas questões que existem, né, do Enem, é claro que tem outras questões, do Enem até hoje, que ela só respondia essa questão se você soubesse especificamente esse caso. Sendo que esse caso ajuda nessa questão, mas ajuda em outros, que a gente usa muito. Mas nesse caso que a questão perguntou, se eu soubesse disso, eu conseguiria resolver. Se eu não soubesse, eu não conseguia resolver. Que isso era um problema, porque muita gente não lembrava desse conceito. Se não lembrava, não fez. Que é o seguinte, anota isso aí. Anota essa observação aqui, vou botar aqui, observa. Observação. Quando delta for igual a 0, x1 e x2, eles são iguais. O que é que eu estou dizendo? Que quando delta for 0, as minhas raízes são o que, gente? Iguais. Quando delta for maior do que 0, que nesse caso eu estou dizendo que x é positivo, o delta é positivo, são diferentes. Então, peraí, quando delta for 0, as raízes são iguais. Quando for delta maior que 0, elas são diferentes. E quando delta for negativo, não existe raiz nos números reais. Tranquilo? É tanto que seu professor dizia lá, se não delta for negativo, não tem resposta. Não tem nos números reais, né? Como o Enem não trabalha com os números complexos, então a gente literalmente ignora. Esse resumido tem que estar na sua mente. Se não tiver na sua mente, infelizmente, você não vai conseguir desenrolar muita coisa quando tiver alguns conceitos. Rodrigo, eu entendi bem esse meu exemplo aqui que você fez. Eu entendi bem, achei legal, achei tendência, gostei. Tem como fazer outro? Tem, com certeza, porra. Por que não faremos outro? Por que não faria outro? Qual seria o motivo de não fazer outro? Aí olha pra cá.
Quando a gente chega aqui, a gente chega para vai fazer a seguinte formação. Vamos para o exemplo 2. Exemplo 2. Quando eu vou para o exemplo 2, x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. Aí vamos lá. Quais foram os passos que a gente fez? Nós fizemos 3 passos. Que passos foram esses? Primeiro passo foi achar o valor de A, B e C. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Primeiro passo. Tem aquela até a música do Dorival Dantas, né? Primeiro passo é muito fácil. Eu adoro Dorival Dantas. São João tá chegando, graças a Deus. Nesse caso, x ao quadrado, aqui vai ser 1, o nosso A. O B vai ser 5. E o nosso C vai ser 6. Tranquilo? De boa para todo mundo? Fez o primeiro passo, que é muito fácil. Vamos para o segundo passo, né? Já dizia Dorival Dantas. Nesse caso, eu vou calcular quem agora? Delta, né? Vou calcular delta. E como é que se calcula delta, Rodrigo? Delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, delta vai ser B. Quem é B? 5. Então, 5 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes 6, vezes 6. Logicamente, delta vai ser 25 menos 24. Delta é igual a 1. Como delta é igual a 1, eu já entendo o seguinte, que aquele resumo é importante. Porque, olha para cá. Quando o delta deu 0 aqui, eu já entenderia que eu não precisaria ter calculado o x2, porque daria a mesma resposta. E na hora da prova do Enem, um cálculo desnecessário está fazendo perder tempo para as próximas questões. Isso é fato para todo mundo sabe disso. Rodrigo, então nesse caso, eu vou compreender, eu entendi a seguinte informação. Eu entendi que x1 é igual a x2 quando o delta é 0. E quando o delta é 1, o que é que acontece? Delta é positivo, tá aqui, ó, delta é positivo, delta é maior do que 0. Elas são diferentes, então tem que calcular x1 e x2 obrigatoriamente. Beleza? Aí, Rodrigo, massa, eu entendi. Então agora o meu terceiro passo, porque o primeiro e o segundo foi muito fácil, eu agora vou calcular o x, que é a procura de quem? Das minhas raízes, que é menos b, mais ou menos, raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, x1 vai ser menos o valor de b. Qual é o valor de b aqui? 5. Então, menos 5. Mais, como eu disse, eu particularmente gosto de começar com positivo, 2 vezes 1. Gente, uma pergunta. Quem é a raiz de 1? É o próprio 1. Então, aqui vai ficar menos 5 mais 1 dividido por 2. Isso vai ser menos 4 dividido por 2, logicamente, menos 2. Então, meu x1 vale menos 2. Meu x1 vale menos 2. Rodrigo, meu x2, mesmo ideal, menos 5. Aí, se você quiser, você já pode colocar direto menos 1, porque vai ser o mesmo valor, você vai trocar o sinal. Dividido por 2. Menos 1 menos 5 dá menos 6. Dividido por 2 dá menos 3. Então, nesse caso, eu consegui chegar aí com menos 3 na minha resposta. Então, Rodrigo, eu entendi quando se faz a equação de segundo grau. Achei tranquilo. Na época da escola, eu tinha uma dificuldade enorme. O primeiro passo é só retirar A, B e C. Segundo passo, fazer delta. Terceiro passo, achar minhas raízes e resolvida a questão. Simples assim. Tranquilo para todo mundo, de boa. Rodrigo, eu entendi, compreendi, mas aí eu queria fazer o seguinte. Vamos ver se alguém mandou alguma mensagem no chat, alguma coisa. Não, tá de boa. É o seguinte. Eu entendo que essa equação ela é dita completa. Alguém sabe me dizer por que ela é dita completa? Porque ela tem todos os nossos elementos. Se você perceber, ela tem todos os seus elementos. Nesse caso, eu vou mostrar a vocês equações incompletas. Porque aqui eu já tenho A, B e C. E eu vou mostrar os casos que eu não tenho B ou não tenho quem? C. Beleza? Aí vamos para o exemplo 3. O exemplo 3 diz o seguinte. Eu tenho aqui x ao quadrado menos 4x igual a 0.
Aí o que é que vai acontecer? Eu tenho que analisar. Quem é que está faltando? Eu tenho o meu A, eu tenho o meu B, eu tenho o meu C? Eu tenho um A e tenho um B. Está faltando quem? C. Então estou afirmando que C é igual a quanto? 0. Então já anota essa informação aí que C é igual a quanto? 0. E quando C é igual a 0, eu vou usar essa estratégia. Não que eu não possa usar essa, eu posso. Mas eu vou perder muito tempo. Olha como vai ser mais fácil. Eu vou colocar em evidência. Aí olha como a gente coloca em evidência. Olha pra cá. Botei em roxo pra gente poder dar uma riscadinha. Olha pra cá. O que é que eles dois têm em comum? Todo mundo percebe que é o x. Se eles têm x em comum, eu coloco x. Eles têm mais alguma coisa? Não. Então, eu abro um parênteses. E penso, espera aí, que numerado por x dá x ao quadrado. O próprio x, todo mundo consegue enxergar isso. Rodrigo, se eu tenho um x e eu quero chegar em menos 4x, falta quem? Menos 4. Igual a quanto? 0. Rodrigo, eu entendi que é x menos 4 igual a 0. Legal, massa. O que é que eu posso fazer aqui agora? Aí olha para cá. Primeiro você fez a evidência. Quando você chega aqui, você vai olhar se está certo, que é o quê? Esse cara vezes esse, deu esse, então tá ok. Esse vezes esse, deu esse, então tá 100% ok, então a gente tá tranquilo. O que é que eu faço? Eu vou pegar esse primeiro cara e vou igualar a 0. Então x é igual a 0. Isso aqui é uma das minhas respostas. Aí eu vou pegar o de dentro agora e vou igualar a 0. X menos 4, que é igual a quanto? X é igual a 4. Então, minhas raízes são quem? X igual a 0 e x igual a quanto? 4. Toda vez que o meu B, meu C for igual a 0, eu vou usar o quê? Colocar em evidência, pego o primeiro termo, igual a 0, x igual a 0. No meu segundo termo, vou igualar a 0, passa o número para o outro e o valor. Tranquilo, de boa para todo mundo de casa, tá ok, né? Questãozinha de boa, sem muita dor de cabeça. Rodrigo, você falou sobre C igual a 0. E quando B é igual a 0? Exemplo 4. X ao quadrado menos 4 igual a 0. O que é que aconteceu? Nesse caso, quem está igual a 0 agora é o meu B. Meu B é igual a 0. E o que é que vai acontecer? Toda vez que o meu B for igual a 0, eu vou meio que resolver igual, meio, ó os dedinhos, ó, meio parecido com a equação de primeiro, que é o quê? Eu vou repetir aqui para vocês verem. Certo? X ao quadrado menos 4 é igual a 0. Você vai passar esse 4 para cá, então isso aqui vai ficar x ao quadrado é igual a 4 positivo. E o que é que você vai fazer? Você vai extrair a raiz. X é mais ou menos a raiz de 4. Então, x é mais ou menos 2. Então, o que é que aconteceu, gente? Eu tenho um x que é 2 positivo e tenho um x que é 2 negativo. Beleza? Tranquilo? Então, quando a gente diz sobre a equação de segundo grau, é sobre isso que a gente estava falando. Nós temos o exemplo 1, que é uma equação completa, que eu queria que caísse realmente em delta igual a 0, que caiu, que é para a gente trabalhar essa parte aqui, ó, que quando delta é igual a 0, eu entendo a seguinte situação. Eu entendo que x1 e x2 são iguais. Quando delta dá positivo maior do que 0, eu entendo que ela tem duas raízes distintas. E quando está faltando alguns valores da minha questão, como exemplo, o C igual a 0, eu uso uma estratégia. Quando o B é igual a 0, eu uso outra. Tranquilo para todo mundo, de boa. Tranquilo. Acho que tá bem tranquilo para todo mundo hoje, graças ao bom Deus. Tá tudo muito tranquilo para todo mundo, né? Muito de boa. Então é o seguinte. Aí vamos lá. Deixa eu botar aqui de novo a aula. Tá de boa. Todo mundo. Galera de casa, alguma dúvida, alguma pergunta? Posso continuar? Tá de boa mesmo? O pessoal hoje tá calado, é porque a Rafaela não veio, né? Quando a Rafaela vem, ela começa a gritar e fica todo mundo louco e começa a responder. Gente, mais uma vez, estamos aqui na luta para ver se o Monster patrocina a gente. Principalmente nas sextas-feiras, que é muito mais cansativo, né? Que a gente sai direto do colégio e vem pra cá. E é o último dia da semana também de aula, né? Que é pra matar. Ontem mesmo,
Eu acordei... Peraí, Jojo. Focar nas minhas impurezas, né? Do meu rosto, cheio de buraco, das espinhas. Não pode. É o seguinte. Ontem eu acordei, era 3h30 da manhã para viajar para Guarulhos para dar aula. E a gente voltou do Sapé da Isolada quase 10 horas da noite. Então, assim, tem hora que tem que tomar um monsterzinho, né? Porque senão não aguenta. Gente, nenhuma dúvida, tá tranquilo? Massa, então vamos continuar. Gente, a parte de equação de segundo grau batida, tá? Bem tranquila para vocês, beleza? Se vocês tiverem muitas dúvidas ainda de como calcular o básico, porque eu entendo que tem pessoas que já estão avançadas, a gente já está estudando 1 ou 2 anos, então tá tranquilo, já sabe isso aqui de cor e salteado. Tem gente que está no primeiro ano, então ainda tem umas dificuldades. Você tem um módulo, né, tem uns exercícios lá, muita questão com contexto. Mas se você precisar, Rodrigo, eu estou precisando de questões assim, só para eu trabalhar, você tem duas opções. Primeira, você pode colocar no chat GPT e dizer, chat GPT, gere 10 questões de equação de segundo grau básica, só para eu desenvolver a conta, ele faz para você. Se você não quiser fazer, ou não tiver o chat GPT, nem nada, manda para mim que eu mando uma lista para você, eu faço e mando para você no grupo, ou mando para você no privado. Tranquilo? Isso aqui tem que estar sabendo muito bem. Aqui é a parte base, eu estou só dando a parte básica, que é o quê? Dê a teoria bonitinho. Depois vai para as questões, que aí, ó, onde é, ó, fudeu. Beleza?